abençoar a vida do teu filho. Deus amado, que o manto da tua glória desça sobre a sua vida, que o sangue do Cordeiro, Deus, desça sobre as suas vestes nessa noite. Senhor amado, que as suas vestes sejam brancas diante de ti, ó Pai. Que toda a unção do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida, ó Deus. Que seja ligado no trono da graça nesta hora, ó Deus. Que ele seja a boca do Senhor sobre a vida da tua igreja nesta noite. Profeta de Deus neste lugar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro, eu coloco nas tuas mãos a vida do meu querido diácono Jorge, ó Deus. Ele que será um membro, Senhor amado, do teu corpo nesta noite, ó Deus, que vai falar, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja nesta noite. É que eu te peço, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a tentativa do inimigo, Senhor amado, de frustrar, Senhor amado, a bênção da tua palavra nesta noite seja quebrada, em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço para a glória do teu nome. Amém. 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 Amém? Bom, em primeiro lugar, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Boa noite. Eu tenho uma alegria imensa de ver os nossos queridos irmãos estarem aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não vem de mim, mas vem do Senhor. Amém? E Ele está usando a minha vida hoje para passar uma coisa muito importante para a igreja. Amém? E vai me edificar tanto como vai edificar vocês também. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar, eu vou pedir só fazer uma pequena oração, certo que o pastor já fez, mas é para o Espírito Santo ter toda a liberdade aqui dentro. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo aqui no meio de nós. Espírito Santo, você tem toda a liberdade para tocar no coração de cada um que está aqui dentro hoje e ver a necessidade de cada um, Senhor. E supra a minha também, Senhor, porque o que mais preciso sou eu, Senhor. Mas os teus filhos também vão concordar com o que vai ser falado aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, meus queridos amados, nós vamos falar alguma coisa muito importante hoje e eu creio que vai suprir a necessidade de cada um de vocês. Nós vamos falar sobre vaso. Amém? Então, é a respeito do o vaso nas mãos do oleiro, nós vamos falar hoje. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ali fala, Deus fez o céu e a terra e tudo que há nele, e para ele foi muito bom. Amém? Amém. E dentro dessa obra que ele fez, ele criou o homem. Ele formou o homem, né, do pó da terra. Então, ele foi o primeiro vaso na mão do Senhor. Primeiro vaso. Porque é pó, mas veio da terra. Então, o Senhor ele criou Adão como o primeiro vaso na mão dele, do oleiro. Amém? Então, esse foi o início de cada um de nós ser um vaso na mão do Senhor. Nós fomos escolhidos para estar aqui, para glorificar o nome dele e louvar o nome dele. Amém? Então, iniciou-se lá no começo do nascimento da terra e do céu. Amém? Então, começamos aí. Então, começa por aí que as coisas começam a caminhar conforme o Senhor vai falando. Amém? E justamente por causa desse vaso, né, houve uma pequena falha na vida de Adão. Então, ele teve um pequeno defeito chamado pecado. E por quê? Por causa da desobediência. E ele não ouviu o que o Senhor já tinha orientado antes de acontecer tudo isso. Amém? Por quê? Ele pecou e esse pecado acabou se generalizando no mundo todo. Então, a terra foi maldita por causa do homem. Não é verdade? Então,
Só que Deus não deixou assim. Deus tinha um plano. Adão ele pecou, mas Deus já tinha um outro plano. Já estava pronto um outro vaso, mas lá para frente ainda. Amém? Glória ao Senhor. Então, mas antes de estar iniciando sobre falar do novo vaso, mas vamos falar de outro assunto também, falado de vasos. Vamos abrir lá em Jeremias 18, do versículos de 1 ao 6, que fala que está sendo feito um vaso na mão de um rei. Jeremias 18, versículos de 1 ao 6. Jeremias, Deus falou com Jeremias para ir para a casa do oleiro. Então, ele obedeceu, desceu até a casa do oleiro, e lá Deus iria falar com ele da palavra. Amém? Então, todos abriram já lá em Amém. Jeremias. Amém. Amém. Então vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco aqui. Jeremias 18 diz assim, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 6. Não podereis eu fazer de vós, como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No lugar de casa de Israel, coloca o teu nome. Amém? Assim vai ter sentido do porquê do vaso. Amém? Então, Jeremias ele foi até lá no oleiro, viu o trabalho dele e viu a obra sendo feita nas mãos dele, de um vaso. Então, o que nós vamos falar é justamente sobre o vaso na mão do oleiro. E é cada um de nós na mão do Senhor. Amém? Então, aqui, vamos atentar, então, lá no versículo 6. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ou Jorge, Harumi, pastor Célio, coloca o teu próprio nome. Né? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, Jorge, Harumi, e assim vai. Tá bom? Então, Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas dessa forma. Então, Ele é o nosso oleiro. Amém? Então, nós temos que ter essa grande disposição de estar entregando a nossa vida na mão dele como vaso. Porque nós somos imperfeitos nessa caminhada. Nós temos tantos defeitos que o Senhor, ele vai, conforme a palavra, ele vai nos moldando. Não é verdade? Então, nós temos que dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Porque não é por fora que ele vai trabalhar, é de dentro para fora. Então, o que acontece? Se o vaso não está bom, ou você mesmo já percebe que não está bem, vá até Deus e entregue a sua vida na mão dele como um vaso imperfeito. Ele vai chegar e vai moer você, vai moer a mim. E ele vai refazer tudo isso novamente. Amém? Então, nós temos que ter essa grande disposição de ser moldado por ele. Não é verdade? Vocês estão vendo esse copo lá, cheio de água? É um vaso. A gente vai ter que chegar nesse patamar aqui, nessa transparência. Mas a gente vai chegar até lá. Então,
nós temos que ter essa disposição, entregar nossas vidas para o Senhor, né? Deixar Ele moer você até você ficar perfeito. Mas demora, esse processo é demorado. Então, o que acontece? Tem uma pequena pergunta para vocês. Isso é para mim também, tá? Eu e você, nós largaríamos tudo da gente para viver o tudo de Jesus? Pense bem nisso. Será que nós, eu e você, largaríamos tudo, o nosso eu, para viver o tudo de Jesus? Cada um faz uma pergunta isso no teu próprio coração, tá? Então, no decorrer de todas essas coisas, nós temos que fazer o quê? Está entregando na mão dele. Nós temos que estar deixando ele fazer aquilo que tem que ser feito nas nossas vidas. A gente não sabe quais são o que Deus pensa de nós, assim, agora, porque a gente não está vendo ele trabalhar. E cada um de nós temos uma falha dentro de nós também, uns pequenos erros. E a gente não entrega totalmente esses erros para Deus. Que esse lado vocês não vão mexer, o Senhor não vai mexer. Não pode. Por quê? Se você não deixa de fazer, justamente mexer nessas pequenas áreas que a gente não permite transformar na gente, a gente não vai ter o crescimento. A gente não vai ser cheio na mão de Deus. O vaso que nós somos diante dele vai estar sempre sujo. Vai estar com coisas imundas dentro da gente. Reclamações, murmurações. Nós vamos estar apontando o dedo às falhas das pessoas. Nós não vamos a gente não vai dar atenção para as pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. Então, essas coisas ela começam a apagar o Espírito Santo. Quando a gente está com o vaso cheio de sujeira. E essa água suja que está dentro do vaso, Deus não gosta. Ele quer fazer o quê? Ele quer limpar esse vaso. Então a gente tem que entregar novamente esse vaso na mão deles, e deixar ele fazendo o processo de moagem, deixar quebrar a gente até ele achar que está bom. Ele monta esse vaso novamente, né? E o que ele vê? Agora eu acho que deve estar bom. Novamente a gente pega e cai em pecados da carne. A gente não entrega justamente o nosso coração para que a gente não venha cair em pecado. Tá? E o nosso coração é enganoso. E se a gente não entrega os nossos desejos e as nossas paixões carnais para o Senhor totalmente, que é o nosso coração, que está cheio dessas coisas, tá? A gente não vai viver o todo de Jesus. Amém? Porque o Espírito Santo só trabalha se o vaso estiver limpo e vazio, para que ele possa se encher de quê? Do óleo, ou seja, do azeite fresco do Espírito Santo. E nós temos que estar sempre cheio desse azeite nesse vaso. Amém? Se a gente não estiver cheio, o vaso não estiver cheio de azeite, a gente não vai viver o todo de Jesus. Sempre a gente vai estar patinando no mesmo lugar. Ou seja, sempre a gente vai estar rodando no mesmo lugar. Como lá em Êxodo, com o povo de Egito, que seguiu Moisés. Ficou rodando o deserto por 40 anos, se bem que ele podia fazer esse percurso em 11 dias. Não fez, por quê? Estava cheio de quê? Do Egito no coração. Saíram de lá cheio do Egito no coração e não estavam acreditando nas promessas que Deus fez através de Moisés. Por isso que o povo de Israel ficou rodando por 40 anos. Deus fez eles rodarem ali para eles realmente abrir os olhos e viver o todo do Senhor. Mas eles não quiseram, preferiram o Egito, reclamar, murmurar de tudo quanto é coisas,
e acabaram fazendo. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Só não vou colocar Caleb e Josué, porque não vai entrar na história agora não, tá? Mas seria mais ou menos por isso. Eles entraram na Terra Prometida, mas o povo em geral não entrou, tá? Só aqueles que acreditaram no Senhor. Amém? E para o vaso estar cheio do Espírito Santo, nós estarmos cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar. De que forma? Vamos abrir lá em João 3, capítulo 3, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Amém? Todos acharam? Amém. Bom, primeira coisa que nós devemos fazer diante de Deus, para que a gente possa estar com o vaso cheio. Diminua o meu eu diante de Deus. Amém. Amém? Para que o Senhor possa crescer mais e mais dentro de nós. Amém. Até que o Senhor possa, quando Ele olhar para dentro de nós, Ele só se ache a Ele. Amém. E não o nosso eu. Amém? Porque se Ele vê o nosso eu, Ele não vai poder habitar dentro da gente. Ele vai ficar de fora. Não é verdade? Então a gente tem que dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar no nosso interior. Para Ele poder sentar no trono que é direito dele. Enquanto a gente estiver com o nosso eu sentado no trono, Ele não pode fazer nada por nós. A gente vai ficar sempre rodando no mesmo lugar. E a gente não vai conseguir atingir aquela plenitude que é o todo de Jesus. Amém. Amém. Amém? E continuando, para isso nós temos que negar diariamente o nosso eu. Diminuir todos os dias o nosso eu, na nossa caminhada cristã. E como fazer isso? Através da palavra. Através da palavra nos purifica. Purifica o quê? O vaso que nós somos. Se a gente não se purificar através da palavra, a gente não diminui o nosso eu. Continua ele sempre reinando mais forte. É por isso que a gente tem que estar negando toda hora. Nós temos que diminuir todo instante o nosso eu diante de Deus, para que ele possa crescer. Amém? Amém. E a outra passagem também, né? Nós temos que largar os nossos erros, para que nós possamos, esses erros que eu estou falando é justamente o eu, para que nós temos que largar os nossos erros, para que nós possamos seguir Jesus, para poder viver o todo dele. Se a gente não corrigir os nossos erros para poder viver o todo de Jesus, ele não pode fazer nada por nós realmente. Tá? A gente não vai poder viver aquilo que ele tem para dar para nós, e está reservado para nós, porque ele conquistou tudo lá na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele para nós, para que a gente tenha esse direito de viver o todo dele. Mas nós temos que fazer o quê? Negar o nosso eu, pregar o nosso eu lá também. Amém? Junto da cruz do Calvário. Então, para que vocês saibam por que eu estou falando isso, vamos abrir lá em Lucas 9, 23, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Na nossa caminhada, a gente tem que estar negando todos os dias a nossa vida. Sempre a gente tem que estar negando a nossa vida. Todo dia, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho dele nas nossas vidas, nos auxiliar, nos ajudar, nos lembrar de toda a palavra que foi ensinada durante todo esse percurso da nossa vida. Amém? E quem faz bem melhor isso é o Espírito Santo. Nos lembra de todas as palavras que a gente escutou, que é aquilo que está guardado dentro do nosso coração, onde caiu essa semente, onde caiu na terra fértil. E dela brota. Quando o Espírito Santo vê que você tem essas palavras no teu coração, ele faz manifestar na tua vida. Mas nós temos que viver
essa manifestação do Espírito Santo está através da palavra. Porque senão a gente não é transformado na nossa caminhada. A gente não é transformado. E a gente vai sempre cair no mesmo lugar. Isso não é bom. Já ouvimos isso na pregação do pastor Sérgio, a semana passada. Nós temos que estar alinhado com o Espírito Santo. E outra, nós temos também que estar preparado para poder fazer tudo isso que o Espírito Santo nos manifesta dentro da gente. Então nós temos que estar, nós temos que estar realmente sempre olhando a palavra, vendo o que o Espírito Santo tem para nos servir. Amém? E a gente também tem que se posicionar. Foi falado essa palavra também lá, na semana passada. Posicionamento. E nós temos que estar sempre posicionados e dispostos para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Senão aquilo que eu falei, eu estou repetindo, mas a gente acaba ficando sempre no mesmo lugar. E a gente peca e a gente tem que começar tudo de novo para chegar na plenitude do Espírito Santo. Enquanto isso, se a gente continuar caindo, a gente tem que voltar no começo e começar tudo de novo para poder chegar na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, viver o todo de Jesus. Amém? E lá em Lucas 9:23 fala que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Amém? Então, vamos, já todos abriram lá em Lucas 9:23? Amém? Então, o Senhor diz assim, lá em Lucas 9:23, e disse a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que estar negando todo dia, não é só uma vez. Por que o Espírito Santo está falando aqui através desse versículo? Porque se a gente nega, somente negar, se você andar uns 20 quilômetros a pé, um pouquinho puxado, você vai acabar caindo, você vai acabar negando a cruz que você está carregando. Ah não, a cruz está pesada. E você larga. E você não, em vez de você seguir aquele que te trouxe para a divina luz, que é Jesus, para viver o todo, a gente desvia do caminho dele e sai do foco, que é Jesus. Aí a gente não consegue fazer o quê? Viver o todo de Jesus. Porque a gente só negou. Aqui não. Negar não é só negar para carregar a cruz. Você tem que negar o tudo de você para você suportar a cruz que você está carregando nessa caminhada, para que você chegue até Jesus para poder viver o todo dele. Agora, se você só nega e pega a cruz, fica pesado para você. Você pode andar 10 metros, 15 metros, ah não, a cruz está pesada, você vai e vai embora. E cadê o Jesus aí? Não é verdade? Acho que cada um tem, a gente tem que ver essa visão, ter essa visão de buscar aquele que é dono da bênção, que é Jesus. Ele tem tudo para nós. Ele conquistou naquela cruz. A gente só não recebe porque a gente tem alguma falha dentro de nós, alguma coisa que nos afasta, nos tira dessa bênção. Não é verdade? E se a gente não eliminar essa coisa que está dentro da gente, que está atrapalhando o todo de Jesus para nós, a gente vai continuar caminhando dessa forma aqui, sem conhecer o tudo dele. Não é verdade? E então a gente tem que negar o tudo da gente para poder carregar essa cruz e seguir o Senhor e receber aquilo que Ele que preparou para a gente lá na frente, o todo dele. E nós temos que abraçar Jesus no todo dele, a gente sentir a glória dele nas nossas vidas, porque tem coisas maravilhosas reservadas para nós lá na frente.
Então, vamos largar o tudo nosso eu, para viver o tudo de Jesus. Não é verdade? Então, vamos fazer isso, vamos nos esforçar nessa caminhada. Então, vamos procurar largar o nosso eu, as coisas que nos atraem, que é do mundo. Porque o eu gosta das coisas do mundo, as coisas que atraem visualmente, a gente escuta. Então, essas coisas nos afastam justamente da bênção que é o Senhor Jesus. Não é verdade? Então, nós temos que abraçar com toda a força, com todo o nosso coração, de todo o nosso coração, para que nós possamos estar desfrutando daquilo que Deus tem melhor para nós. Não vamos fazer aquele cachorrinho da mulher que estava lá estava numa mesa, num encontro de, como se fala? Num banquete. E as pessoas estavam comendo e o que acontecia? Caíam as migalhas no chão e o cachorrinho estava comendo. A gente não vai fazer isso. Porque nós temos uma abundância para nós. A gente não vai fazer aqui no cachorrinho comendo as migalhas que caem no chão. Não, a gente não é isso. Nós somos o filho do rei. Amém? Nós somos o filho do Senhor. Então nós temos que ver a nossa identidade. Nossa identidade está escrito lá no livro da vida. Nós somos o filho de Deus. Então nós temos que tomar essa posse. A gente não podemos largar. A gente não deve largar essa bênção que a gente recebeu na nossa caminhada. Amém? Então, sejamos um vaso na mão do oleiro, que é Jesus, o Espírito Santo. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? E esse vaso sempre vai ter que estar cheio do azeite fresco do Espírito Santo. Porque a gente tem que caminhar sempre cheio do Espírito Santo. Porque se a gente começa a fazer coisas erradas, desviar do caminho do Senhor, começa já a fazer coisas erradas, como começar a reclamar, começar a murmurar, começar a apontar o dedo, começar a falar mal dos outros, e, enfim, tudo aquilo que é de ruim, que não é positivo e negativo, o azeite começa a se esvaziar do vaso. Tá? E por que começa a se esvaziar? Quando está cheio, você está na alegria, você está buscando, você está lendo, você está adorando, glorificando o nome do Senhor através da palavra. Amém? Mas quando a gente começa a desviar do caminho do Senhor, começa já a falar coisas que não é edificante, o azeite começa a baixar. E por que ele começa a baixar? Porque o Espírito Santo começa a entristecer por causa das coisas ruins que nós temos dentro do nosso coração. Amém? Então, nós não devemos reclamar, nós não devemos murmurar, nós temos mais que agradecer ao Senhor por tudo que nós recebemos. Pode ser até uma coisa ruim, mas agradeça, dê graças ao Senhor, porque Ele vai ver que você realmente está no caminho dEle, que não vai aceitar as coisas ruins. Porque Deus já preparou tantas coisas boas para nós, a gente só não recebe porque a gente fica aí reclamando das coisas, aceitando as coisas que, perdão a palavra, Satanás fica jogando para a gente. As migalhas que ele joga para a gente aceita. Não vamos aceitar isso não. Vamos pegar do bom e do melhor que está na mão de Jesus, é o todo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? E vamos ser esse vaso de honra na mão do Senhor, porque Jesus é o vaso de honra. Tá? Vamos ser esse vaso de honra na mão do Senhor Jesus. Tá? E falando em vaso de honra, vamos abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo, perdão, antes de abrir 2 Timóteo, eu estou falando sobre o vaso cheio do azeite, né? Me perdoem, mas vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 2 ao 6. Amém?
Então, não vamos esquecer lá de Jeremias 18, versículo 6. Não podeis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ou nós colocamos os nossos próprios nomes aqui. Diz o Senhor, eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, não esquece desta palavra, porque Deus ele pode moldar a gente a qualquer momento. Então, a gente tem que estar sempre entregando as nossas vidas na mão dele, como um vaso. Amém? Bom, abriram já em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Amém. Ali nos ensina, né, a ser vaso cheio de azeite. E ali foi Eliseu, que foi na casa de uma viúva, que essa viúva ela tinha perdido seu marido, né, e estavam devendo muita coisa. E veio o credor cobrar essa família, dessa viúva, e ela não tinha nada para se dar. E esse credor iam pegar essa família, a viúva mais os seus filhos, para trabalhar como escravos, ou ser servos desse credor. Mas Eliseu ele foi até a casa dessa mulher, né, e perguntou para ela, o que você tem? Eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite aqui. E Eliseu falou para a viúva e a viúva pediu para os seus filhos. Eu estou falando da minha maneira, tá? Não estou falando de acordo com a Bíblia, mas essa viúva pediu para os seus filhos para pegar o maior número de vasos na vizinhança que Eliseu tinha pedido para ela. E eles correram, trouxeram o maior número de vasos vazios para a casa dela. E com esse azeite que estava na botija, que era pouco, Eliseu pediu a bênção do Senhor sobre esse azeite e pediu para ela derramar sobre cada pote que estava lá, ou vaso. Ela começou a derramar esse azeite. Esse azeite continuou, foi enchendo vaso por vaso e foi separando. Chegou no último vaso, essa mulher colocou o azeite e continuava saindo azeite de abundância. Aí ela pediu para o filho trazer mais vasos. Aí esse rapaz falou assim, não temos mais vasos aqui. E aqui aconteceu, o óleo se cessou. Tá? O azeite cessou para derramar nos potes, ou seja, nos vasos. Mas aqui fala que o azeite cessou de encher os potes, os vasos. Mas na mão do oleiro, ou seja, na mão de Deus, na mão de Jesus, o nosso querido Espírito Santo, ele nunca vai deixar o nosso pote vazio. Sempre vai estar cheio. Sempre cheio do azeite fresco do Espírito Santo. Amém? É por isso que se a gente sempre estiver cheio do óleo, ou seja, do azeite dentro do vaso, que somos nós, a gente não vai ter problema de reclamações, a gente não vai murmurar, não vai falar mal de ninguém. Sempre a gente vai estar edificando as pessoas, abençoando as pessoas. Amém? É isso que a gente tem que fazer nessa caminhada. É abençoar, sermos agentes abençoadores, porque nós somos vasos cheios do Espírito Santo. Agora, se ainda não enche, tem algum problema, está com algum defeito no vaso. Então, vai lá na casa do oleiro, se disponha, põe a tua vida na mão do oleiro para ele te quebrar novamente. Vá quantas vezes for. Vai quantas vezes for para ir lá ser quebrado. Mas vai, seja quebrado, como eu e vocês. Vamos deixar ele quebrar e fazer um novo vaso, até que esse vaso seja perfeito na mão de Deus. Irmão, quando chegar na perfeição desse vaso, nós estaremos lá na glória do Senhor. Amém? Amém. Mas, guardas, enquanto isso, nós temos que estar se dispondo ao Senhor e fazer a obra do Senhor. Amém? E deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Bom, então, vamos falar sobre o vaso de honra. Vamos abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21.
aqui nos ensina, lá em 2 Timóteo nos ensina a ser um vaso de honra quando você purifica. Acharam? Perdão, eu já estou me adiantando aqui. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Lá nos ensina a purificar, ser vasos purificados. Quando a gente purifica a nós mesmos, os nossos vasos somos nós, os nossos erros são apagados na purificação. Então, as coisas ruins que estavam no vaso, elas são retiradas por causa da purificação, é da palavra. Então, nós somos purificados pela palavra. Amém? E a gente acaba se tornando um vaso de honra na mão do Senhor. Porque foi limpo, esse vaso foi limpado e purificado pela palavra. E nós podemos ser usados pela mão do Senhor. Porque a gente não tem impureza dentro da gente. Amém? Tem 2 tipos de vasos na terra, ou seja, nós. 2 tipos de vasos. O vaso de honra e o vaso de desonra. Então nós vamos entrar nesta palavra que nós vamos falar sobre este vaso de honra e desonra. Vamos ler então lá em Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21. Amém? Amém. O Senhor diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras, outros para desonras. 21. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém? Então, quando a gente se purifica através da palavra, a gente é usado pelo Senhor para fazer boas obras. Amém? Então, para a gente saber qual que é o vaso de honra e qual que é o vaso de desonra, nós vamos lá em Gálatas, capítulo 5, lá fala o que nós somos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esse é o vaso de honra, tá? Que eu vou falar agora. Amém? Vaso de honra. Então, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou seja, domínio próprio. Esse é o vaso de honra. Quando você está cheio do fruto do Espírito, você prospera espiritualmente, você dá frutos e dá muitos frutos. Isso que eu estou falando é da videira, mas eu não vou entrar lá em questão, mas a gente vai falar mais daqui em Gálatas. Então nós temos que estar cheio do fruto do Espírito Santo para ser esse vaso de honra. Porque por onde você passar e você está cheio desse fruto do Espírito Santo, todos virão até você. Você não precisa ir atrás delas. Porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo atrai essas pessoas para você. Então, elas começam a ver a luz que elas não enxergam. E nós somos essa luz, esse ponto de luz para essas pessoas que não enxergam essa luz. Tá bom? Esses são os vasos de honra. Agora, os vasos de desonra, os vasos de desonras
são aqueles, continuando em Gálatas também, tá? É um pouquinho pesado, mas... Que número? Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Amém? É só voltar uma página. Bom, o versículo 19 diz assim, esse é o vaso de desonra, tá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e outras coisas. Esse é o vaso de desonra. Amém? Então, pode ver essa diferença que tem entre os vasos de honra e o vaso de desonra. Agora, eu vou só fazer uma pequena demonstração, uma ilustração do vaso de honra e o vaso de desonra. Eu vou pedir a ajuda do Serginho para a gente puxar essa mesa para cá. Bom, você pode me ajudar aqui? Perdão, pastor. É só uma ilustração. Preste bem atenção. Serginho, mais atenção. Amém? Bom, isso aqui representa o vaso da desonra. Só que eu vou encher mais um pouquinho. Vocês viram que a água é turva, escura. Isso daqui são os pecados da carne. É o vaso de desonra. Tá? Para ela se tornar um vaso de honra, o Espírito Santo tem que agir. Amém? Então, deixa eu só colocar mais um pouquinho de água aqui. Vocês viram que o vaso de desonra também está cheio, mas está cheio de coisas ruins, coisas negativas dentro da pessoa. Então, e para poder falar sobre isso aí, vocês viram que em Gálatas já fala sobre isso. Né? O vaso de desonra são todas aquelas coisas que Deus abomina do homem. Tá? E do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Amém? Então, para essa água aqui, ou seja, esse vaso ficar limpo, ele vai ter que passar no processo de purificação. Então, a água que está aqui nesse jarro vai representar o Espírito Santo. Bem? Então, quanto mais a gente invocar o Senhor, deixar Ele trabalhar nas nossas vidas e se entregar nas mãos do Senhor, ele vai acontecer isso. O Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a tirar o quê? A sujeira. Não é verdade? Ainda não clareou. Porque o Espírito Santo está trabalhando nessa pessoa. E deixa ela trabalhar. Deixa ela continuar enchendo. Vai enchendo. Amém? Deixa ela, o Espírito Santo trabalhar e tirar toda aquela sujeira que está dentro dela. Não está começando a clarear, porque ela está deixando a trabalhar. Está deixando os pontos salientes que ela não deixava, hoje ela está deixando de fazer isso. Então, o que acontece? Então, o Espírito Santo continua trabalhando dentro da gente. E ele vai enchendo, ele vai se enchendo lá. Porque a pessoa que deixou trabalhar, está dando espaço para o Espírito Santo trabalhar dentro da gente. É isso que nós temos que fazer nas nossas vidas também. Amém? Você verá que mudou bem a cor dela, já está começando a ficar mais clarinha. Então, ele vai continuar trabalhando até esse vaso de honra, esse vaso de desonra ficar limpo por dentro e se tornar o quê? Um vaso de honra. Então, o que acontece? Ele está se clareando. Isso aqui é purificação da palavra.
Amém? Quanto mais cheio do Espírito, mais as porcarias saem da gente, ou seja, a sujeira sai. Amém? Vocês viram o trabalhar do Espírito Santo? Amém? Ele tira toda a nossa sujeira, toda a impureza que nós temos dentro do nosso coração, aquilo que não deixa a gente crescer na caminhada cristã. E a gente sempre começa a patinar no mesmo lugar, por causa dos erros, dos pecados. Mas, lógico, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Né? E a gente vai chegar a ser transparente, assim como esse vaso, quando a gente permitir o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Amém. Permitir Ele moer a gente. Permitir Ele tocar no nosso íntimo. E deixar Ele trabalhar para que o nosso vaso, nós os vasos, sejamos purificados pelo Senhor. Para que a gente possa viver quem? O todo de Jesus que a gente ainda não está vivendo. Quando a gente chegar nessa plenitude, quando nós chegarmos nessa virtude que o Espírito Santo nos derrama, a gente vai viver o todo de Jesus nas nossas vidas. Amém? É aqui que eu encerro então a pregação, a palavra. E eu peço que reflitam bastante nessas palavras, né? Porque ser vaso na mão do Senhor é uma caminhada difícil, porque muitas coisas do nosso eu não deixam a gente entregar. Mas a gente tem que se esforçar, fazer de tudo, através da palavra, ser purificado. Amém? Amém? Amém. Eu entrego a palavra para o pastor Sérgio. Amém? Amém. É aqui que eu... Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos? Uma das coisas que me chamou a atenção, coisa que me chamou a atenção é quando ele falou que o Espírito Santo tem um momento que ele está fora e um momento que ele está dentro. Quando nós estamos, o Espírito Santo não entra na nossa vida, ele só pode nos induzir a fazer alguma coisa. É verdade? Verdade. Mas quando ele está dentro de nós, ele não está nos induzindo, ele está nos dirigindo. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Cristo, levanta as tuas mãos. Vamos orar a Deus nessa tarde, para nós fecharmos este culto. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, Deus amado, e coloca a tua igreja, Deus amado, derrama a tua bênção, Deus amado, sobre a vida dessa tua igreja, Pai. Que a tua graça, Deus amado, seja abundante, Senhor amado, que o seu amor seja derramado, que os nossos corações sejam tratados diante de ti, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te peço, Senhor amado, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dos teus filhos, ó Deus. Que cada um deles, ó Deus, saindo daqui guardados, ó Deus, debaixo das tuas mãos, ó Deus. Que eles possam ter uma semana de bênção, de glória, debaixo das tuas mãos. Que essa semana, Senhor amado, seja a semana, Senhor amado, que o Senhor venha viver experiências com eles, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória nós damos a Ti, Pai amado. E nós fechamos este culto nessa noite para a honra e a glória do Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Está encerrado.